Crônicas, capítulo 7. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas 7, a partir do versículo 11. Vamos fazer do versículo 11 até o 22. Amém? Diz assim o título desse texto: Aliança do Senhor com Salomão. Versículo 11: Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e o adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que santifiquei ao meu nome lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. Fala conosco, Senhor, nesta noite, essa breve reflexão da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, meus irmãos. Meus irmãos, hoje é o famoso Dia dos Decretos. Sabe o que é isso? Dia dos Decretos? Hoje tem um monte de igreja aí decretando vitória, decretando um ano melhor, decretando prosperidade, decretando que sua história vai mudar, decretando que sua vida vai mudar, decretando que você não vai ter mais problema nenhum, que vai ser tudo uma paz agora, decretando uma série de decretos artificiais que em nada comungam com as Escrituras, que em nada tem a ver com as Escrituras, meus irmãos, porque o próprio Senhor Jesus, o Verbo vivo encarnado, nos disse que no mundo nós teríamos aflições. O convite que Ele nos faz é: olha, redobre o seu ânimo através da minha palavra, para que o desânimo não atinja ou não alcance o seu coração de tal forma
que você perca a sua fé, que você perca a sua esperança, que você perca a sua confiança no Senhor. Então, problemas, independente de um novo ano que chega, de um velho ano que vai, nós sempre teremos em nossas vidas, meus irmãos. Então, quem sou eu? E, aliás, Deus nem me deu autoridade para eu decretar nada. Porque as Escrituras dizem que o pastor, ele guia as ovelhas, ele aponta a direção, ele não determina a vitória, ele não diz o que vai acontecer, o que vai deixar de acontecer, ou seja, a não ser, evidentemente, que Deus fale, né? Aí é uma segunda situação. Mas, meu irmão, se Deus não falou nada, por que eu estaria aqui hoje, no último culto do ano, ao invés de ministrar uma palavra que venha alimentar o seu coração para o próximo ano, eu vou, portanto, trazer decretos heréticos para a nossa vida. Mas hoje, infelizmente, meus irmãos, é o dia dos vários decretos. Se você fizer uma breve pesquisa daqui a pouco, quando chegar em casa no seu YouTube, o que mais você vai ver são pregadores decretando. E o pior disso tudo é que esses decretos ferem. E ferem por quê? Porque ao findar o próximo ano, nenhum daqueles decretos se cumpriram na vida dos irmãos. E pessoas então terminam o ano feridas, terminam o ano magoadas, porque confiaram numa palavra de um falso profeta, confiaram numa palavra que não é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Que o meu povo, que se chama pelo meu nome, se ele orar, me obedecer, se humilhar na minha presença, eu vou rasgar os céus e eu vou derramar bênçãos sem medida sobre a vida deles. O que Deus nos ensina, meus irmãos, é ainda que ele venha cerrar os céus, ainda que ele venha dar ordem para que não haja mais fruto sobre a terra, ainda que venha toda uma tragédia abalar a humanidade, né, como foi aí no caso da Covid, ainda que esses temores, esses terrores aconteçam no mundo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e obedecer e seguir os meus caminhos, eu ouvirei e o abençoarei. Isso é um decreto, porque isso é o que está decretado na Escritura. Mas não é um decreto vão, não é um decreto aleatório, não é um triunfalismo, não é nada disso. É uma palavra que é seguida de argumentos do seu autor. É Deus falando com Salomão: Salomão, se você andar nos meus caminhos, você será próspero. Quer decreto melhor que esse? Eu não preciso que ninguém decrete nada para a minha vida, porque se eu observar as Escrituras, se eu olhar para as Escrituras, eu já verei aqui os decretos de Deus para a minha vida. Tem um ditado, meus irmãos, que é o ditado que a gente ouve todos os finais de ano: ano novo, vida nova. Eu até brinquei lá na arte, né, do culto de hoje. Eu botei ano novo, mas eu perguntei, né, não foi um decreto. Vida nova? É verdade isso, ano novo, vida nova? Normalmente, meus irmãos, aliás, certamente, todos os problemas que nós tivemos nesse ano e ainda não foram resolvidos, eles serão transportados para o ano seguinte. Não é? O que o sábio nos diz lá em Eclesiastes? Que não há nada de novo debaixo do sol. Nós vivemos um ciclo na história da humanidade, né? Ciclos. A história nunca tem uma história nova, a história sempre está se renovando, com uma roupagem diferente, mas a história sempre se repete, porque nós vivemos ciclos, meus irmãos. O rio continua correndo para o mar, não é o mar que vai correr para o rio. Portanto, a partir de amanhã, 1º de janeiro, a sua nova vida vai continuar sendo em Cristo, não no novo ano que se inicia. Não tem uma nova vida para o novo ano, porque nós vamos, meus irmãos, continuar a levar adiante as nossas preocupações, os nossos anseios, os nossos sonhos, os nossos projetos, tudo aquilo que nós fomentamos no nosso coração em 2024,
nós continuaremos a fomentar em 2025, até que algumas situações sejam cumpridas, outras talvez nem serão cumpridas, e aí tudo é de acordo com a vontade do nosso Deus, do nosso Senhor. Nós passamos a criar, meus irmãos, expectativas, e aí sim nós podemos chamar, que nós criamos as nossas próprias fake news, tentando enganar a nossa mente, tentando enganar o nosso coração, de que a partir de 1º de janeiro, tudo mudou. De repente amanhã você vai de manhã cedo na padaria comprar um pão e vai pegar chuva, ou vai pegar um sol bem quente na cabeça, Tudo vai continuar, meus irmãos, a mesma coisa. E o que significa continuar a mesma coisa? Continuaremos a servir o mesmo Senhor, continuaremos a andar nos caminhos do mesmo Senhor, continuaremos nos alegrando no mesmo Senhor, ainda que a gente ainda tenha problemas a serem resolvidos, ainda que as tribulações não tenham ido embora, mas amanhã, no novo amanhecer, as misericórdias do Senhor voltarão a ser renovadas sobre a nossa vida, nós voltaremos a respirar novamente, de forma consciente ali, diante das nossas preocupações, dos nossos anseios, e sempre olhando para o Senhor, como aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A nova vida que temos, meus irmãos, ela vem de Cristo, ela não vem do ano novo. A chegada de um ano novo cria, meus irmãos, a impressão de que tudo será novo, é a impressão que o mundo transmite, mas no fim, meus irmãos, como diz lá o sábio Eclesiastes, não há nada de novo debaixo do sol. Pessoas se vestem de branco, compartilham esperanças de mudanças, termina um ano com a esperança de que eu vou fazer diferente no ano que se inicia, mas aí voltamos a partir lá, já de meados de janeiro, fevereiro, março, voltamos àquele ciclo vicioso de que fomos enganados novamente pelo vírus do ano novo. Você conhece o vírus do ano novo? Ano novo, vida nova? Nada disso, meus irmãos, de fato, configura, isso não é pecado, isso não é errado, não há problema nenhum de você, poxa, eu tenho agora projetos para 2025, alguns projetos em 2024 foram à frente, agora eu tenho projetos para o novo ano, há algum problema nisso? Nenhum, não há pecado algum nisso. O pecado será se nós depositarmos toda a nossa esperança na novidade do ano, se nós depositarmos toda a nossa fé e a esperança de que iniciou-se um novo ano, então tudo automaticamente, como numa máquina, vai mudar. Não. As coisas permanecerão ainda ativas como elas terminaram no ano de 2024. Não há problema nenhum, meus irmãos, em fazer planos para o novo ano, em buscar mudanças para áreas da nossa vida, e até mesmo prometer ao Senhor: Senhor, eu serei mais presente na tua casa, Senhor, eu vou orar mais tempo, eu vou estar me dedicando mais à leitura e aprofundamento das Escrituras. Não há problema nenhum nisso. Senhor, eu preciso, talvez aí que o meu chefe me dê um bom aumento, Senhor, eu preciso, talvez aí, mudar de posição na empresa em que eu me encontro. Meus irmãos, não há mal algum nisso. O mal está na dependência de que isso ocorra, porque isso pode não acontecer. E aí terminamos mais um ano com o coração frustrado, olhando para trás: poxa, aquele pedido que eu escrevi, botei lá dentro do gasofilácio, não aconteceu. Mas, meus irmãos, quantas bênçãos aconteceram com você nesse ano? Quanta coisa boa aconteceu com a sua vida nesse ano, que certamente vai acontecer também em 2025. Mas essa sociedade, meus irmãos, humanista, ensina-nos que nós podemos tudo, e aí por isso que há pastores que sobem nos púlpitos e dizem: eu decreto a vitória sobre a tua vida em 2025, eu decreto que você não terá mais problema, eu decreto que o seu chefe vai te dar o seu aumento, vai mudar você de cargo, eu decreto, e aí nada acontece, e aí é uma frustração no nosso coração. Meus irmãos, as Escrituras nos ensinam a todo momento que tudo depende de Deus. Tudo. Você pode se esforçar, você pode estudar, você pode fazer tudo o que estiver ao seu alcance,
para alguma coisa na sua vida, mas se Deus não quiser, não vai acontecer. Esse é o decreto. E esse é o decreto bom. Quer dizer, às vezes para a gente não é tão bom, né? Mas é bom porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós deveríamos ficar felizes se nós estamos ali, né, esmurrando uma faca, querendo algo, e Deus está dizendo assim, não, Deus está lá com o metiolate já preparado para jogar na sua ferida, para curar a sua ferida, mas você está ali esmurrando faca, querendo algo, e Deus está dizendo, não é isso que eu quero para a sua vida, não é isso que eu quero para a sua história, não é isso que eu tenho preparado para você. E aí, por conta de todo esse movimento, meus irmãos, de decretos, de vitórias, de triunfalismo, nós acabamos por contaminar o nosso coração, achando novamente que agora sim, agora no próximo ano, eu não terei mais problemas, estarei zerado dos meus problemas, não passarei mais problema financeiro, não passarei mais sufoco nenhum, vai estar tudo bem, graças a Deus, né? E nem sempre. Aliás, já te digo, isso não vai acontecer. Porque como diz o pessoal lá do Sinaf, né? Para morrer basta estar vivo. Então para ter problema basta estar vivo. Quem está vivo respirando tem problemas na sua vida. Não há como se livrar. Às vezes nós mesmos inventamos problemas para as nossas vidas e às vezes, infelizmente, terceiros inventam problemas para nós. E nós temos que resolver. Olha o que Deus fala para Salomão, meus irmãos. Nós vemos aqui um quadro que eu te faço uma pergunta. Deus precisa de casa? Todo o universo é sua casa. Aliás, as Escrituras nos ensinam que a terra é estrado para os pés de Deus. A terra é depósito de descanso ali para os pezinhos do nosso Senhor. Então Deus precisa de casa? Não, Deus não precisa de casa. Meus irmãos, na verdade, Deus criou uma casa para que Ele, na sua casa, reúna o seu povo numa adoração comunitária, num serviço comunitário, num culto de adoração comunitário. Mas Deus não precisava de templo de Salomão, Deus não precisava reconstruir o templo 70 anos depois do cativeiro, Deus não precisava de casa, porque Deus, meus irmãos, Ele não habita em tendas, Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o apóstolo Paulo, o Senhor está tabernaculando em cada um de nós. Nós é que somos a habitação da casa do Senhor. Então Deus não precisa, mas ainda assim o Senhor, por misericórdia, o Senhor permitiu a Salomão a construção de um templo, para que o seu povo fosse reunido ali em seu nome, para que a sua glória se manifestasse entre o seu povo, para que ali fossem oferecidos sacrifícios, para que ali fosse feito um serviço para a sua casa, para que o seu povo fosse abençoado. Repito, meus irmãos, quem sempre precisou de um lugar para adorar a Deus somos nós. Nós é que precisamos da igreja. Infeliz é o homem que diz que não precisa da igreja. Infeliz é aquele desigrejado que acha que não precisa estar na comunhão do corpo, na comunhão dos irmãos. E é por isso então que Deus estabeleceu, a partir de uma palavra do apóstolo Pedro, registrada lá em Mateus, a partir dali, o Senhor estabeleceu, através daquela palavra de Pedro, de que Cristo era o Filho de Deus encarnado, Ele então manifestou o seu desejo de que as igrejas fossem, portanto, essa comunidade de fé, para que o seu povo pudesse então entregar a Ele sacrifícios de louvor, adoração, e para que pudesse também se relacionar uns com os outros em comunhão, para que o reino seja beneficiado por essa santa comunhão dos irmãos. Esse texto aqui nos apresenta, meus irmãos, um tempo em que o templo acabara de ser construído. Os homens estavam ali levando sacrifícios para o templo, e tem uns números lá, eu não sei se está aqui em Crônicas ou está lá em 2 Reis, mas tem uns números que nos contam quantos animais foram sacrificados naquele dia no templo, e era um número assim, absurdo. Eu imagino o cheiro de animais queimados que estava saindo
do templo o tempo todo, porque era o primeiro dia de adoração ao Senhor naquele lugar. Então foram centenas e centenas e centenas de animais ali sacrificados. A graça e o poder de Deus desceram sobre aquele lugar. Os homens não permaneceram de pé diante da glória de Deus naquele lugar. E ali então iniciou-se todo o projeto de Deus para o homem, do homem cultuar ao Senhor num ambiente de igreja, num ambiente de templo, num ambiente de uma casa onde Deus comunicaria a sua palavra de forma comunitária, de forma a atingir todo um povo. Músicas, orações, sacrifícios, consagração, tudo conforme o script ali, o roteiro que Salomão montou para uma grande festa que celebrava a presença de Deus em Israel, celebrava a presença de Deus naquele lugar, celebrava a presença de Deus entre aqueles homens. Deus então responde uma oração que Salomão havia feito há 13 anos atrás, aqui ainda no segundo livro de Crônicas, no capítulo 6. Deus agora está respondendo a Salomão através de uma aliança. Deus então faz uma aliança com Salomão, e diz o que para Salomão? A mesma coisa que nós acabamos de fazer aqui a leitura. Salomão, se o meu povo em determinado momento passar por dificuldades, passar por aflições, se eu cerrar os céus, se eu não der mais alimento, se eu fechar a madre da terra para que ela não dê mais fruto, se eu fizer tudo de ruim contra o meu povo, no sentido de que algo aconteceu para que eu fizesse isso, se o meu povo se arrepender dos seus pecados, se o meu povo dobrar os seus joelhos, se o meu povo obedecer a minha palavra, se o meu povo se humilhar diante de mim, então eu reverterei todo o quadro. Eu abençoarei o meu povo com prosperidade. Eu abençoarei o meu povo com as chuvas vindas do céu. Eu abençoarei o meu povo com o fruto da terra. Eu abençoarei o meu povo com as mais ricas bênçãos. Há aqui quase que uma cópia do que está descrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, quando Deus também fala ali para Moisés: Moisés, se o meu povo me obedecer, eles comerão melhor dessa terra. E aí ali Deus traz uma série de bênçãos e maldições para o seu povo, segundo o seu proceder reto ou o seu proceder incorreto. Então agora, meus irmãos, agora Salomão diante de Deus, após inaugurar o templo, Salomão vai receber do Senhor a resposta para a sua oração, porque Salomão temia ser o guia daquele povo. Salomão tinha temor e tremor do Senhor, acreditem, antes dos seus vários pecados, Salomão era temeroso em relação a Deus, e Salomão tinha preocupações quanto àquele povo, e Salomão pergunta ao Senhor na sua oração: Senhor, o que vai ser desse povo? O que o Senhor fará com esse povo? E Deus então agora está respondendo a Salomão: se acontecer isso, e o meu povo se arrepender, voltar-se para o meu caminho, eu então abrirei os céus, eu derramarei sobre eles bênção sem medidas. Meus irmãos, o novo ano traz verdadeiramente para nós muitos desafios, até mesmo em relação ao ano que passou, porque o Senhor Jesus nos ensina em Mateus 6 que todos os dias são maus. E o Senhor nos ensina que todos os dias são maus, porque afinal de contas a própria palavra de Deus nos diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, o mundo já está morto e enterrado no maligno. O mundo já está dominado por principados e potestades. Então Jesus diz para nós: olha, os dias serão maus. Mas, e aí parece muito com essa palavra que Deus também usou para Salomão: mas, se você olhar para o meu reino, a minha justiça, se você confiar na minha palavra, se você confiar na minha salvação, certamente você, ainda que venha passar por tribulações, você poderá dizer: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Celebramos, meus irmãos, a chegada de um novo ano, como aqueles israelitas celebraram a construção de um novo templo. Mas a pergunta que eu quero fazer é: isso basta? Basta, meus irmãos, fazermos os nossos pedidos, depositarmos os nossos anseios num vaso,
para que o pastor, os diáconos e toda a congregação venha aqui dobrar os seus joelhos, orar, venha buscar a face de Deus e pedir ao Senhor, o Senhor responda essas orações. Tenha misericórdia, Senhor, derrame da Tua graça sobre esses pedidos, que meu irmão e minha irmã possam encontrar na Tua vontade a vontade do coração deles, e que o Senhor responda a cada uma dessas orações. Será, meus irmãos, que isso basta? Eu creio que não. E essa palavra aqui de Deus com Salomão, ela nos ensina que não basta, meus irmãos, estarmos na igreja, fazermos pedidos, e eu não digo só agora, no final do ano, mas domingo após domingo. Não basta, porque nós precisamos aprender aquilo que a Escritura nos ensina, e a Escritura nos ensina a depender, a orar e a obedecer. São 3 palavras, meus irmãos, que não podem fugir do nosso Aurélio pessoal, não podem fugir do nosso dicionário, não podem fugir da nossa vida. Todos os dias, quando levantamos da nossa cama, nós precisamos entender que nós precisamos depender, precisamos orar e precisamos obedecer. Porque se não for assim, isso funciona como uma equação. Se não for assim, não adianta absolutamente nada você depositar os seus pedidos aqui. Aliás, eu abro um parêntese. Pode até adiantar, porque Deus é tão bom e misericordioso que Ele pode até fazer. Mas será muito melhor que Deus faça mediante o depender, o orar e o obedecer. Meus irmãos, Jesus nos ensina a orar com a oração do Pai Nosso. Ele nos dá um modelo da oração, um modelo de humilhação, de dependência, de perdão, de arrependimento, de confiança, de fé, de reconciliação com os nossos devedores. Jesus nos dá ali um modelo de oração, mas Jesus também, mais à frente em Mateus, ele vai dizer: olha, se você buscar, pedir e bater, meu Pai, o que Ele vai fazer? Ele vai atender, fazer-se encontrar na tua busca, Ele vai abrir a porta para aquele que bate, e Ele vai responder àquele que pede. Isso, meus irmãos, isso é decreto. Isso é decreto. Porque ali Jesus está decretando sobre as nossas vidas: se você buscar, pedir e bater, você receberá. Isso é um decreto da parte do Senhor. E é aqui exatamente o que Deus está dizendo para Salomão. Salomão, o que você tem que fazer é ensinar esse povo. Ensinar o quê? Ensinar esse povo a se humilhar na minha presença. Ensinar esse povo a andar nos meus caminhos. Ensinar esse povo a me obedecer. Ensinar esse povo a encher o seu coração de alegria, mesmo que eles não estejam em bons dias. Ensinar esse povo que pese toda a tribulação, se o céu não der chuva, se a terra não der fruto, que eles ainda assim continuem felizes, porque eu sou o Deus deles. Deus está aqui dizendo a Salomão: ensina esse povo a depender, a orar, a obedecer. Anos se passaram, meus irmãos, depois desta palavra, e o mesmo Salomão que recebeu do Senhor a aliança, que recebeu do Senhor essa palavra, foi aquele que esqueceu de depender, se esqueceu de orar e se esqueceu de obedecer. E por causa dele, não por causa do seu herdeiro, não por causa do seu filho depois, mas por causa dele, Salomão, o reino foi dividido. Por quê? Porque aquilo que o Senhor ensinou a ele, que era para ensinar o povo, ele não ensinou e também não seguiu a orientação de Deus. Ele não dependeu, ele não orou e ele não obedeceu. A mensagem, meus irmãos, de Deus para nós em todos os anos é a mesma: dependa de mim, venha à minha presença em oração, leia a minha palavra, para que o seu coração seja abastecido da minha palavra, e como diz o salmista lá no Salmo 119, versículo 11, para que eu não peque contra o Senhor, o meu coração está cheio da sua palavra.
Quer uma palavra para o ano novo? Dependa de Deus. Entre na presença do Senhor diariamente. Leia a sua palavra para que ela seja fonte de alimento para uma vida de obediência, de fé e de confiança no Senhor. Eu não estou aqui, meus irmãos, para dizer para você que 2025 vai tudo bem. Eu não estou aqui. Mas eu estou aqui para dizer a você que, bem ou mal, que o seu coração esteja cheio da presença de Deus. E o seu coração só estará cheio da presença de Deus se você depender, orar e obedecer às Escrituras. Longe disso, meus irmãos, o nosso dia, ainda que não aconteça nenhuma tribulação, aliás, o nosso ano, ainda que não aconteça nenhuma tribulação, mas se estivermos longe disso, a tribulação será na nossa alma. Estaremos como a corça do salmista, que anseia de sede pelas águas do Senhor. Que o nosso coração esteja ansioso por beber mais e mais das águas que descem do trono da glória do nosso Senhor. Não é, meus irmãos, uma palavra de decretação de vitória que vai mudar a sua vida. O que vai mudar a nossa vida é depender, orar e obedecer. Depender, orar e obedecer. Depender, orar e obedecer. É isso que vai mudar algo na nossa vida para 2025. É isso, aí eu falo com toda certeza. É isso que trará benefícios do reino para a sua vida. É isso que fará com que os céus se abram e Deus derrame da sua glória sobre a tua vida. É isso que vai fazer com que o Senhor se mova nos teus pedidos, se mova nos anseios do seu coração e traga sobre a sua vida todos os benefícios do Evangelho, todos os benefícios da graça de Deus, todos os benefícios que nós recebemos em Cristo Jesus por estarmos todos os dias na presença de Deus. Como pode ser o nosso novo ano? Depende. Se você depender, orar e obedecer, certamente será um bom ano. Ainda que você chegue no dia 31 de dezembro de 2025 e diga: Senhor, esse ano foi de muitas aflições, passei por muitas amarguras na alma, mas eu dependi do Senhor, eu estive na Tua presença todos os dias, e a Tua palavra me alimenta, como nenhum feijão e arroz vai me alimentar. A Tua palavra me sustentou durante todo o ano. Então, ainda que tenha sido um ano difícil, eu te agradeço, porque o Senhor, através do Teu Espírito, me ensinou a depender, a orar e a obedecer a Sua palavra. Deus nos exorta, meus irmãos. Deus nos exorta como Paulo exortou a Timóteo. Deus nos exorta como Ele mesmo exortou a Josué. Deus nos exorta como Ele exortou a Moisés, para que Moisés exortasse o povo. Deus nos exorta como Ele exortou a Abraão, Isaque, Jacó, José, Elias, Eliseu e tantos homens de Deus que Ele exortou. Para quê? Para que andassem nos seus caminhos, para que dependessem única e exclusivamente do seu poder, do seu reino, da sua glória, da sua majestade. Deus nos exorta, meus irmãos, a obedecermos, a estarmos sempre alerta quanto à sua palavra. Deus nos convida, Deus nos chama a conhecê-lo cada dia melhor, a conhecê-lo cada dia mais, a estarmos mais dedicados, meus irmãos, à comunhão, não só a comunhão dos santos, mas a nossa comunhão individual no nosso quarto, ali com o nosso joelho dobrado, diante do nosso Rei, diante do nosso Senhor. Jesus nos exorta a buscar a sua face. Tiago nos diz que se nós não sabemos orar e por isso não recebemos, porque quando oramos buscamos as concupiscências do nosso coração, buscamos as vontades da nossa, às vezes da nossa até criancice diante de Deus. E Tiago nos diz: vocês não recebem porque vocês não sabem como orar.
E ele mesmo vai dizer, meus irmãos, no mesmo texto: se você depender de Deus para tudo, Deus responderá às suas orações. Portanto, meu irmão e minha irmã, a palavra que eu quero deixar para você nesta noite é: dependa do Senhor nesse novo ano que se inicia. Paute sua vida na dependência de Deus. Paute a sua história na dependência de Deus. Ore, busque a face do Senhor, persevere na presença do Senhor. Não desanime em buscar a face de Deus, porque Deus aguarda a busca dos seus filhos, Deus aguarda as orações dos seus filhos, Deus aguarda o clamor dos seus filhos, e Deus tem prazer em ouvir o seu clamor. Deus tem prazer em ouvir a sua voz, a sua oração. Deus tem prazer quando nós estamos diante dele de joelhos, dizendo: Senhor, eu dependo de ti. Qual pai que não tem prazer num filho que depende dele? Qual pai que não tem prazer num filho que busca conselho com ele? Qual pai que não tem prazer no filho que, quando precisa, necessita, vai lá até ele e diz: pai, eu preciso do Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei a direção que tomar, eu não sei como agir nessa situação, me ajuda. Qual pai que não se agrada com isso, meus irmãos? Qual pai que não sente prazer no seu filho, olhando para ele como um que pode lhe aconselhar, como um que pode ali dar uma direção, um caminho, uma luz? Eu concluo, meus irmãos, te perguntando: você quer realmente uma mudança para a sua vida em 2025? Então dependa, ore, obedeça. Dependa, ore, obedeça. Como nós vimos lá no Salmo 1, nessa vida, meus irmãos, só existem dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do justo. Só existem esses dois caminhos, não existe uma terceira via, não existe um em cima do muro. Só existem dois caminhos: o caminho do ímpio e o caminho do justo. E Jesus já tem nos apresentado, através da sua palavra, o seu caminho todos os dias. Jesus já tem me apresentado, já tem nos apresentado o caminho dos justos. Eu quero terminar com um texto que está lá em Mateus, capítulo 7. Mateus 7. (24 a 27). Mateus 7, versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24. Sete, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Leve, meu irmão e minha irmã, essa palavra que não é minha, essa palavra que é do Senhor, leve ela no seu coração, nesse ano que está para ser iniciado daqui a algumas horas. Dependa do Senhor em tudo, em tudo, em tudo dependa do Senhor. Não dependa de homens, dependa do Senhor. Não há melhor dependência do que a dependência do Senhor. Ore, meu irmão e minha irmã, ore,
Busque a face de Deus todos os dias. Tranque-se no seu quarto, dobre o seu joelho, busque a face do seu Deus, que está aguardando você lá no seu quarto secreto, no seu lugar secreto. Ele já está lá te aguardando, aguardando as suas petições, aguardando suas orações, aguardando a sua vontade, o seu anseio de se relacionar com Ele através da oração. E leia as Escrituras, alimente-se da palavra de Deus, para que o seu coração seja abastecido com essa palavra que é fiel e é o nosso manual de vida, é o guia dos nossos pés, é aquilo que ilumina os nossos passos, é aquilo que nos dá sentido todos os dias para a nossa vida. Dependa, ore e obedeça, em nome de Jesus Cristo. Senhor, que isso seja regra para as nossas vidas em 2025. Nos ajude a depender mais do Senhor, a orar mais e a estarmos mais atentos à Tua Palavra, nos dedicando em conhecer a Tua Palavra, nos dedicando em nos aprofundarmos na Tua presença, de acordo com a Tua Palavra. Que o Teu povo, Senhor, possa ver com seus próprios olhos um avivamento da Tua Palavra neste lugar. Senhor, nós precisamos cada dia mais da Tua Palavra em nossas vidas. Que a Tua igreja leve essa boa semente nos seus corações. Não, Senhor, da minha palavra, não das coisas que eu escrevi, mas daquilo que está registrado aqui na Tua Palavra, Senhor. Tanto lá em 2 Crônicas, como aqui também em Mateus, Senhor, que eles possam levar essa palavra nos seus corações. E que ela seja fonte de alimento para todo o ano de 2025. Em nome de Jesus. Amém.